Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra e quero te chamar para uma breve meditação. Estamos vivendo dentro das profecias bíblicas e estamos no fim dos tempos. Foi profetizado pelos profetas do Senhor sobre o tempo em que estamos. Isaías profetizou sobre a chegada do Messias. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. 750 anos depois desta palavra profética, Maria recebeu a visita do anjo. O anjo falou com ela, explicou o plano de Deus. E Maria então recebeu o conselho do anjo e aceitou o plano de Deus na sua vida. A semente de Deus foi fecundada no ventre de Maria. Maria aguardou o nascimento do seu filho, que viria a ser o Salvador da humanidade. Tem promessa para isso. No livro de João, capítulo 3, e o verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem duas coisas que o ser humano vai ter que enfrentar. É vida eterna ou perecimento eterno. Para o resgate do ser humano, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. E a promessa para todos os seres humanos, que ao longo do tempo, iria reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, é esse. Que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo, falando da vida eterna, em João capítulo 17, o verso 3, Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus enviou Jesus para resgatar o ser humano que estava perdido, porque o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. Logo, todos pecaram. O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano estava separado e destituído da glória de Deus só enquanto não tiver um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira religião. O termo religião significa religar. E somente Jesus religa o ser humano para com Deus. Por isso é necessário todos os seres humanos ter um encontro com a pessoa bendita e pura do Senhor Jesus Cristo. Para isso, o Espírito Santo foi mandado para ajudar o ser humano a ter esse encontro. Porque está escrito que o Espírito Santo veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acredito que a maior incumbência do Espírito Santo é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo ao coração do ser humano. Porque o fim está perto, o fim está chegando. E o fim não é nada bom. A humanidade que vemos hoje, a maior parte irá perecer por causa da rejeição do Senhor Jesus Cristo. Não é o pecado diretamente que destrói o ser humano, não. Mas é a rejeição do ser humano pela verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É Cristo. Jesus Cristo é a verdade.
Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os seres humanos estão rejeitando o verdadeiro caminho, estão rejeitando a verdade de Deus, estão rejeitando a vida de Deus. Jesus é a vida de Deus. Deus deu a vida para resgatar a nossa vida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ali era a vida de Deus para resgatar a nossa vida, a vida de Deus sendo oferecida em troco da nossa vida. Porque na profecia bíblica, na profecia de Isaías, diz que Deus agradou moer o seu filho. Jesus Cristo estava na cruz. Para cumprimento da profecia bíblica, diz: olhava-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era o mais indigno, desprezado dos homens, homem de dor. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo deu a sua vida em resgate da nossa vida. Louvado seja o seu precioso e puro nome. Hoje a palavra de Deus está sendo anunciada em toda a face da terra. É claro que as coisas de Deus, muitos têm feito atrocidade com as coisas de Deus, muitos têm trocado o santo pelo profano. Não conseguimos fugir da profecia bíblica, não tem jeito. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Jesus Cristo disse que no fim dos tempos, ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus, os seus apóstolos, os seus profetas, deixaram profetizado que os valores seriam trocados. E estamos vivendo nesse tempo um evangelho de fariseus, onde os fins justificam os meios, onde o evangelho, a maioria hoje que está pregando o evangelho, não estou generalizando, mas a grande maioria estão pregando o evangelho corrompido, um evangelho egocentrista, triunfalista. Não. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples e puro. Jesus não prometeu vida triunfante aqui, não. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. E Jesus Cristo travou, enquanto estava aqui, a maior e mais terrível batalha contra o mal, contra o pecado, contra os demônios. E ele deu prova disso, ele venceu o demônio, venceu a carne, venceu o mundo em todas as instâncias. Por isso Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje, Jesus está assentado no mais alto e soberano trono. Parece que não, mas ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Tudo que o ser humano semear, irá colher. A Bíblia diz: nenhuma palavra torpe deve sair da boca dos seres humanos. E a Bíblia também diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo está sendo anotado no grande livro de Deus. Deus tem vários livros. As boas obras estão sendo anotadas, as más obras estão sendo anotadas. As palavras más e perversas estão sendo anotadas. As nações más e perversas de todos nós, seres humanos,
estão sendo filmadas diante de Deus. Deus fez maravilhas ao longo do tempo e ele provou que é Deus. Hoje ele não precisa provar mais nada. O que temos de fazer é simplesmente crer nele, na sua palavra. Mas por causa do seu grande amor, da sua grande misericórdia, ele ainda está trabalhando, provando que é Deus. Mas a Bíblia fala desta forma: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Todos aqueles que amam a Deus e confiam nele são bem-aventurados. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que desobedecem, aqueles que não aceitam a sua palavra, a sua verdade, terá juízo para esses. Para aqueles que temem a Deus, a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, estarmos de pé na presença de Deus, ou fracos ou fortes. Vale a pena estarmos diante de Deus em sua presença. Juízos está para se aplacar sobre este mundo. Para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e estão se esforçando para se manterem de pé, nenhuma condenação há para esses. Mas sabemos de uma coisa: o mundo está chegando ao seu final. Tudo que vemos neste mundo está chegando ao seu fim. E o fim do mundo é trágico. A Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Chegará o dia, e o dia está para chegar, em que Deus tomará conta de tudo e o que os seres humanos têm feito nesta vida. Os sinais estão aí para todos nós. Jesus Cristo disse em Mateus 24: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro disse em 2 de Pedro também, capítulo 2, houve entre vós, irmãos, falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia no meio de vós. Isso está acontecendo em larga escala no nosso meio. No nosso meio hoje, no meio gospel, nem tudo que reluz é ouro. Porque o engano cresceu e cresceu muito. Os falsos profetas estão de baciadas. Os falsos pastores, os falsos líderes estão de baciadas. Temos de saber de uma coisa, meus irmãos. Aceitemos a Jesus Cristo, que é puro e perfeito. É Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que deu a sua vida em resgate da nossa vida. Ai dos homens, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, como diz lá em Isaías. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, tiram a lã das ovelhas e usufruem da carne das ovelhas. É o que estamos vendo nesse tempo. Em boa parte, em muitos lugares, em muitas das igrejas, você vale aquilo que você oferta. Você vale aquilo que você dizima. Se você dizima bem, o seu dízimo é bom, é gordo, você é mais bem-vindo no meio do clube, tem mais liberdade, te amam mais, te aplaudem mais, te abraçam mais. Mas se você é simples, não tem como dizimar ou ofertar, você parece que é meio rechaçado, deixado de lado. Essa é a realidade que está acontecendo no nosso tempo. Jesus Cristo diz: pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Mas não é o que estamos vendo hoje. Hoje se põe preço para tudo. Tem até os secretários para cuidar das finanças de supostos pregadores, de supostos cantores.
Os apóstolos, os discípulos, não cobravam para pregar o evangelho. Deus tem formas de abençoar os seus. Eles pregaram o evangelho simples e puro. Deixaram o seu legado, deixaram o seu exemplo. No nosso meio tem homens de Deus que estão dando precioso exemplo ainda no nosso tempo. Não são muitos, mas tem alguns que estão dando belo exemplo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está prestes a ser arrebatada. E a igreja do Senhor Jesus, eu acredito, que é a minoria dos crentes em todos os tempos, de todas as eras. Hoje, no nosso tempo, as igrejas estão lotadas, abarrotadas, mas é a minoria delas que subirá para a glória de Deus. Nós estamos vivendo no último tempo, no clímax da profecia bíblica. E em poucas palavras, olha o que vai acontecer. O arrebatamento foi revelado ao apóstolo Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 15, verso 50, quando ele disse lá: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eu quero ler para vocês. É 1 de Coríntios, capítulo 15, e o verso 50. Agora digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele disse todos, é mortos e vivos. Porque ele disse: não precederemos aos que dormem, e nem aos que dormem vai preceder aos que estão vivos. Todos terão encontro com Jesus Cristo, juntos. Mas antes desse encontro, os mortos ressuscitarão primeiro com o corpo ressuscitado e glorificados, e os vivos serão transformados, receberão o corpo, o mesmo corpo dos mortos ressuscitados e glorificados. E o Espírito Santo levará a todos em um só momento, num abrir e fechar de olhos, muito, muito além dos céus que vemos, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Neste tempo, o mundo estará em um caos terrível. O mundo está sem direção em todas as áreas, porque a igreja desapareceu do mundo. Se aplacará no mundo o pânico, a dor, a angústia. Vai ser terrível para quem ficar. O desespero vai tomar de conta. Descerá logo após o arrebatamento a este mundo 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Muitos dizem Moisés e Elias. Eu acredito ser Moisés e Elias, não estou afirmando. Porque Deus voltará a ter um trato com os judeus, quem rejeitou ele quando ele veio aqui. De 2000 anos para cá, abriu-se um novo precedente, o Novo Testamento, que é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios. Para com Israel, para com os judeus, Deus deixou de tratar com eles.
Assim que a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar com os judeus novamente, trazendo para eles 2 pessoas para testemunhar a eles diante do Muro das Lamentações. E daquela nação também vai ser escolhida por Deus. Apocalipse capítulo 7. 144 mil judeus solteiros serão evangelistas, projetados para evangelizar o mundo todo. A igreja estará nos céus com Jesus Cristo. Jesus está com a sua noiva. Jesus estará com a sua noiva nas bodas do Cordeiro, no casamento. Vai passar pelo casamento glorioso. Enquanto isso, Israel estará sofrendo as perseguições aqui, porque se revelará o homem do pecado, o homem da soberba, o anticristo, logo depois do arrebatamento, talvez dias ou semanas ou meses depois, porque vai haver uma reunião de urgência e de emergência. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. E nesta reunião, 10 nações, 10 presidentes, e junto com eles será apresentado o homem do pecado, a besta, o falso profeta, o melhor, a besta, o homem do pecado, iníquo. A imprensa mundial vai noticiar isso. E ele vai propor para com muitas nações um pacto de paz, em especial para com o povo judeu. E ele vai prometer: se fizer o pacto comigo, vou construir o templo que vocês tanto querem e almejam, e vou cessar a guerra entre palestinos, entre árabes e judeus. Isso que está acontecendo lá agora é apenas o começo do começo daquilo que está por vir. 20 ou 30 mil pessoas ou 40 mil pessoas já morreram. Isso é fichinha em vista daquilo que está por vir. Porque está para estourar uma guerra maior que a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38. Os soldados russos virão para atacar Israel, e não virão só. Virão com os soldados turcos, com os soldados do Irã, da Líbia, da Síria, da Armênia. Muitos soldados juntos virão para atacar os judeus. Está no livro de Ezequiel 38. E quando eles estiverem perto para atacar, o próprio Deus vai abater os soldados dessas nações no deserto de Jerusalém. Está na profecia. Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo agora. Mas leia lá, capítulo 38 e 39 de Ezequiel. No capítulo 39 diz que os judeus terão um trabalho de 7 meses para estar enterrando cadáveres de soldados dessas nações. E durante 7 anos eles vão usufruir os utensílios de guerra dessas nações. Deus abaterá os soldados russos, os soldados da Turquia, do Irã e de outras nações diante do mundo. Isso vai acontecer, está profetizado.
é apenas o começo do começo da Terceira Guerra Mundial. O clímax do começo da Terceira Guerra Mundial está no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. A igreja está com Jesus Cristo. No casamento glorioso. O casamento mais almejado, mais sonhado pelos crentes fiéis e pelo noivo precioso que é Jesus Cristo. No final desse casamento nos céus, Jesus ouvirá um grito, um clamor do povo judeu que estarão no deserto, estarão com medo, amedrontados do ataque da besta. Mas a besta não chegará lá, porque eles estarão guardados por Deus, para cumprimento daquilo que está em Isaías, capítulo 26 e 20. Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos até que passe a tormenta. Pegamos para nós, igreja, mas é exclusivamente para o povo judeu, que irão fugir para o deserto da Jordânia e vão estar guardados nas montanhas até que a tormenta passe. Porque o povo judeu, a grande parte, serão mortos. Serão mortos. E nesse tempo a guerra estará terrivelmente em toda a terra. E boa parte da humanidade que vemos hoje estarão sendo dizimadas por pragas, por doenças, por guerras atômicas, por ataques nucleares, por bestas feras da terra. Porque o que está por vir a este mundo é terrível. Servos e servas de Deus, não somos melhor do que ninguém, mas a Bíblia diz para nós estarmos firmes, pedindo graça e misericórdia diante de Deus. Eu quero parar por aqui. No final do casamento, na glória, Jesus Cristo descerá com a sua igreja, que agora não é mais noiva, é esposa. Está escrito na profecia, sua esposa se aprontou. Jesus Cristo descerá com a amada igreja, com a sua esposa, para socorrer o povo judeu. E ele vai descer lá, no meio deles, em Bósnia, na Jordânia, e eles vão olhar para Jesus Cristo, e eles vão reconhecer, e vão dizer, e essas feridas nas tuas mãos? Jesus vai dizer para eles, essas feridas foram as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos ou irmãos. E eles vão chorar amargamente, e Jesus Cristo vai perdoá-los ali, cumprindo ali a profecia que está no Velho Testamento, em vários lugares, sobre a festa do perdão, sobre Yom Kippur. O Espírito de graça, o Espírito da glória de Deus, o Espírito do perdão do Senhor Jesus Cristo, irá abraçar os judeus, o remanescente deles, no deserto da Jordânia. Jesus Cristo salvará o seu povo ali. Em cumprimento também do Salmo 121, quando diz lá, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles estavam sem socorros, desesperançados, só esperando a morte. Mas Jesus Cristo chegou no meio deles.
Se você gostar desta meditação, compartilhe. Dê um like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Edio. Que Deus vos abençoe ricamente.